agradece pelo despertar. Cada novo dia é uma nova estrada, chance renovada de recomeçar, refazer caminho, repensar o viver e seguir servindo novos rumos no ser. E dia a dia ama, cresce, avança na luz da esperança. Vais com Deus vencer, com Deus vencer, com Deus vencer. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva ou vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se
O céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Tem 2 minutinhos ainda, Glória. Não dá para mais. Uma bem curtinha. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não saber nos dar amor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. São exatamente 16 horas, nós vamos dar início. Verônica, você que estava estudando, quer fazer a prece e a página hoje? Eu faço, mas eu não estudei. Nem a página, nem o livro hoje. A página hoje é bem tranquila. Tá bem. Mestre Jesus, querido amigo, querido irmão, neste momento, Jesus, pedimos a sua intercessão para o início do estudo da tarde. Pedimos, Jesus, que envolva cada um de nós aqui participantes, abrindo nossos canais de comunicação com o alto, aguçando a nossa sensibilidade, aguçando, Jesus, a nossa capacidade de entrarmos em contato com os benfeitores deste grupo. Pedimos que envolva os espíritos também que aqui foram trazidos, que eles possam aproveitar e aprender a razão pela qual foram trazidos, seja vinculados a nós, sejam aqueles que comparecem para o estudo das obras. Assim, Jesus, pedimos que nos ilumine, nos envolva, nos equilibre, para que possamos aprender em nossos corações os ensinamentos que nos forem destinados. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. O capítulo do Pão Nosso é 127. Eu estava lendo agora, eu achei ele
Eu não iria interpretar o versículo de acordo com o que colocou aqui. Vamos lá. Lei de retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no mundo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nesta síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-las-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Estava falando aí, né, que o capítulo é fácil, eu não li antes, não, eu li agora antes de entrar no estudo, mas, assim, é fácil de entender, mas eu fiquei pensando que se eu lesse o capítulo aqui, o trecho, né, do Evangelho, sem a explicação de Emmanuel, eu nunca interpretaria da forma que ele colocou, né, que ele coloca aqui, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ele coloca aqui a ressurreição como o ressurgimento, né? Ressurgimento daqueles que fizeram o bem, tanto digamos assim, na obtenção da vida maior, né? Sem necessidade do retorno à carne, na condição de espírito puro. Ele não falou isso, mas sim, eu entendi que ele quis dizer isso, quando ele coloca que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. E os que fizeram o mal, ele coloca como a ressurreição da necessidade do ressurgimento na carne, né? Da repetição do curso expiatório, como ele coloca aqui, a volta à lição ou ao remédio, como não outra alternativa. Ele faz só um contraponto de que Jesus coloca a ressurreição tanto na primeira possibilidade, que é aquele dos fizeram o bem, quanto na segunda possibilidade, contrapondo com aquela visão de que você fez o bem, você vai para sempre para o céu e ali permanece, você fez o mal, você vai eternamente para o inferno. Aí ele coloca isso como a possibilidade do ressurgimento não definitivo, né? Do bem ele coloca aqui, eu achei um pouco vago, sabe? Com relação ao bem, as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal.
né? Eu achei assim, um pouco parecido com aqueles que fizeram o mal, que também vão banhar-se nas águas da morte corporal. Então, se apesar de você ter falado que ele é simples, eu achei que a simplicidade é no sentido de que contrapondo com aquela visão maniqueísta de céu e inferno. Mas a interpretação dele, acho que foi um pouco aquém um pouco além da minha. A minha foi um pouco aquém da dele. É Completa aí. porque ele fala, Verônica, ele diz dessa fonte da vida como o prosseguimento, digamos assim, de uma plenitude maior, de uma conexão maior com a vida num movimento dentro da lei, digamos assim, porque, na realidade, a vida, quando ela não tem um curso alterado pelas nossas ações negativas, ela flui para a luz, ela flui para o bem-estar, ela flui para o crescimento, para o progresso. Então, se a pessoa teve uma vida proveitosa, se ela teve as suas ações foram meritórias, ela vai prosseguir, não vejo assim como uma promoção, não, vejo um prosseguimento daquilo que ela conquistou e vai. E quando ela teve a vida pontilhada de ações negativas ou maléficas, aí é aquela parte daquela parábola de Jesus que, olha, ele será atado de pés e mãos e será lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Que a gente também, só depois com todas essas explicações, acaba entendendo que esse ficar atado de pés e mãos significa que nós estaremos presos a essas ações, não teremos como escapar ao resultado, às consequências dessas ações negativas e continuaremos um processo, como ele diz, você não tem opção. Ou você vai voltar para o remédio, ou você vai voltar para essa aprovação, que você vai ter que repetir. Então, você ficará com aquela passagem de Jesus que terá os pés e as mãos atadas às suas ações, e será colocado ou na hiena, como ele fala, ou então nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, até que a coisa seja consumada. E aí a gente fica assim, nossa, mas de pés e mãos atadas, como é que você vai sair da situação, né? Mas aí ele vai mostrar que, olha, o processo é que você vai estar preso àquela circunstância. E enquanto a gente não opte pela libertação, só que a libertação vai exigir da gente sacrifício, mudança, renúncia, uma série de coisas que a gente não quer fazer. A verdade é essa. A verdade é que nós continuamos assim apegados às nossas tendências, ou seja, aquilo que a gente repetiu, é no automático. Então, o automático, a palavra já diz, já vai no automático. E aquilo que é novo exige educação, direcionamento, esforço, você vai ter que adquirir, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Ele colocou aqui que em raras passagens do Evangelho a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui. Eu acho que eu não vislumbrei isso, entendeu? Pois é, a verdade, Verônica, é que eu nunca parei para estudar esse versículo. Para mim, nesse momento, hoje, quando eu li ontem, reli hoje, ele me pareceu muito novo, ou seja, porque não, a gente conhece a passagem de Nicodemos, tem umas outras passagens que são mais assim estudadas, mas essa daqui, Emmanuel foi buscar ali assim no meio e a gente acaba passando meio que desapercebida. Por isso que se alguém quiser acrescentar alguma coisa, enriquecer com alguma observação, fiquem à vontade, ainda tem 3 minutos. Glorinha, você está ensaiando falar alguma coisa? Não? Rose, Eu achei Rosana? Fala. interessante que tanto
no próprio versículo quanto na última frase da interpretação do Emmanuel, ele frisa que quem agiu com atitudes não próprias, né, vão estar condenados por si mesmos, né, sua própria condenação. Ele fala assim, em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. A própria condenação é nossa, né, a nossa consciência também que nos acusa. E se fizemos errados, vamos saber que fizemos errados. Algumas pessoas devem até cometer erros num primeiro momento, sem essa consciência total, mas está escrito em nós, né? Tudo. Então, a gente pode até não ter, ser um pouco ignorante Gracinha, para mim você está congelando, não sei se está para as outras pessoas. coisas, mas alguns mais, Está congelada. alguns Gracinha, menos, mas você está congelada, Gracinha. Bom, escrito não. então, bom, Pronto, alguém gostaria de falar alguma outra coisa, senão a gente vai prosseguir, porque vamos ver se ela retoma. Deve ter caído a internet dela. Então, vamos para... E agora caiu tudo. Deixa eu pegar aqui, botar no modo avião, que eu esqueci. Quem gostaria de começar a leitura de hoje? A Lore se tinha oferecido, só que ela me disse que estava com Covid, que ela hoje não ia participar. A Lore não, desculpe, a Magali. Lore, desculpe, é porque as duas estão na Alemanha e eu fiz uma ligeira confusão. A gente ia começar por ela. Então, alguém gostaria de começar? Babi, Pepita, nós paramos no 15 serviços diferentes. Isso mesmo. Quer começar, Rosana? Rose. Oi, Rose, posso começar. Então, tudo bem. 15 serviços diferentes sucederam-se através dos esforços dos escravos dedicados e humildes. Quando, após o repasto, brilham os salões com centenas de tochas, ouvindo-se agradáveis sinfonias. Servos jovens e bem postos executam danças apaixonadas e voluptuosas, em homenagem aos seus senhores, mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea. E, segundo o costume nos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplices, pediras que poupassem naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. A noite era das mais cálidas de Jerusalém, motivo porque, findos o jantar e as cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora de Sulpício Tarquinius, se dirigia para o amplo e bem posto terraço, onde jovens escravas faziam deliciosa música do Oriente. Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como esta, exclamou Públio, sensibilizado, dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia. Devo à vossa bondade fidalga e generosa a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o pensamento. Senador, esta casa vos pertence, replicou Pilatos com intimidade. Ignoro se a minha sugestão ser-vos-á agradável, mas só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos concedesses a honrosa alegria de vos hospedar aqui, com os vossos dignos familiares. Acredito que a residência do pretor Salvo não vos oferece o necessário conforto e acrescento a circunstância do íntimo parentesco
que liga minha mulher, a esposa de vosso tio, sinto-me à vontade para fazer esse oferecimento sem quebra de nossos costumes em sociedade. Quer dar uma paradinha, Rose, por favor? Bem, aqui eles estão descrevendo as acomodações, como é que foi esse encontro deles, né? Com muitos serviçais, com artes, como é que se diz? Mas há de convir que Lívia tinha um olhar muito diferenciado, né? E esse olhar diferenciado é expresso num parágrafo que diz aqui, né? Segundo o costume nos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplices, pedira que poupasse naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. Ou seja, ela, na realidade, ela não queria estar muito adentro dessas situações, né? Eram situações, eram festas, eram jantares em que os escravos ficavam mais expostos, onde, como é que se diz? Tudo era muito vultoso, né? A descrição de como é que era os serviços de prata, de talheres, de como é que era servida a comida. E a Lívia ela tinha um comportamento de que isso não lhe chamava tanto a Os atenção. gladiadores aí. Oi? Sobre, dos gladiadores a que ela se refere. Ela se Sim. refere aos gladiadores. Sim. É isso que eu entendi desse pedaço. Porque, na né? realidade, ela pede... O espetáculo dos gladiadores ele terminava fatalmente na morte de um deles. Não tinha como. Então, era um espetáculo sangrento. Você vê, para isso ser um requinte levado para um jantar, olha, depois de você ter ali os pratos, ter toda aquela lascívia, toda aquela coisa, né, da sensualidade, aí você finalizava com um espetáculo estarrecedor em que havia o sacrifício humano. Aí ela pede, não acontece. O que me chama a atenção nessa descrição é que há uma infinidade, são dezenas de escravos para atender a meia dúzia de pessoas. Emmanuel já chega a fazer essa observação, mas só que você vê que tem uma quantidade para servir, uma quantidade para dançar, uma quantidade para fazer música não sei aonde, uma quantidade... Quer dizer, tem uma infinidade de serviçais. Aí você fica imaginando também no tamanho, nunca podia imaginar que Pilatos pudesse ter um palácio com essas proporções, porque só o salão para servir os jantares eram servidos em triclínios, né? Não era uma mesa, não havia ainda a prática da mesa para comer à mesa. Então, eles ficavam tipo naqueles triclínios, aqueles quase camas praticamente, cada um na sua, comendo daquele jeito, aquela coisa toda, depois era o baile, depois era isso. Então, eu fico imaginando a pomposidade, o luxo, quer dizer, para um simples governador de província poder ostentar tanto, ou havia também já um problema de desvio dos impostos que eram cobrados da província, para ele ter aquela vida com tamanho luxo, porque ele vai falar dos pratos, das bandejas de ouro, né? De ouro, não é nem de prata. Prata eram umas cestinhas onde eram servidas o pão, essas coisas. Mas aí a gente fica vendo as práticas bárbaras, né? Que eram requintes sociais. Então, por ali, a gente pode avaliar o perfil dessa sociedade em que veio Cristo. O homem bárbaro, se nós ainda somos, mas naquele momento, não é? Você se ter prazer, se comprazer assistindo
um espetáculo de gladiadores e tudo mais, era algo assim bem chocante para nós, né? Então, alguém, Verônica, você botou aí uma mensagem, quer falar alguma coisa? Não? Você está sem som, está fechado o som. Ó. Não, eu mandei uma imagem para Babi, que eu achei aqui, que eu não estava conseguindo visualizar, nem sabia o que era triclínio. Aí eu achei, eu acho que é isso aí que você está falando. Achei interessante, porque eles realmente comiam um pouco deitado, né? Não sabia, não. Não, e olha o espaço para você ter para esse monte de gente, olha o tamanho desses salões, olha o tamanho de tudo isso. Imagina se você vai ter ainda um espetáculo, precisa de espaço. Aí você fica imaginando a pompa e o luxo e o custo, como é que alguém consegue manter, digamos assim, uma centena de escravos dentro da sua casa, sendo alimentados, sendo como você consegue, mesmo eles não tendo salário, mas mesmo assim, não é? É muito, não é à toa que os judeus também tinham bronca dos romanos, não é à toa, né? Eu queria também observar aqui o cerco que o Pilatos vai tentando fazer à família, né? Porque Sim, ele já frequentava a casa todo dia, né? Naquela busca de se aproximar da Lívia e coisa e tal. E, finalmente, ele aproveita, né, que o Públio fica, né, sensibilizado, fica agradecido, e ele aproveita para tentar dar um bote de atraí-los, né, para casa, né? E a gente vai vendo, né, como são as táticas, né, porque ali a gente já sabe, Emmanuel já diz que de solidariedade, fraternidade, ali aquele povo ali não tinha nada, né? Aquele grupo, né? Então, as intenções aí são bem, né, disfarçadas, acho que nem disfarçadas, né? Porque a Lívia já se sente incomodada. Mas a maneira como ele vai tentando, não é? Atrair, né, o casal, e, enfim. e também, né, Glória, você vê aí a diferença da escala evolutiva, você vê a Lívia ali lutando heroicamente para rechaçar as investidas. E você vê que o Públio nem se dá conta desse assédio, nem percebe, também passa batido pelas ações da Porque ele ainda Fúvia. é muito preso, né? Ele ainda é preso a essas convenções, esses convencionalismos, essas coisas assim, né? Esses artificialismos e tudo. Então, ele fica impressionado, né? Bom, se ninguém tiver nada para acrescentar, aí a Rosana agora continua. Continua aí, Rosana. Lá isso não, exclamou por sua vez o pretor, que acompanhara atento a gentileza da oferta. Eu e Fúvia nos opomos à realização dessa medida. E, acenando confiante para a consorte, terminava a sua ponderação. Não é verdade, minha querida? Fúvia, porém, deixando transparecer uma ponta de contrariedade, redarguiu com surpresa de todos os presentes. De pleno acordo, Públio e Lívia são nossos hóspedes efetivos, contudo, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento, sendo justo que os não privemos de qualquer recurso que se venha verificar a favor da pequena enferma. E, dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore, onde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral: aliás, esta menina representa uma séria preocupação para todos nós. Sua epiderme dilacerada acusa sintomas invulgares. Recordando, não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos, porque Cláudia, alma nobre e digna,
constituindo uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado, compreendendo a situação penosa que os seus conceitos iam criando, adiantou-se-lhe, redarguindo. Não vejo razões que justifiquem esses temores, suponho a pequena Flávia muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém para a sua cura completa. Continua? Fecha a cena, tá? Acaba esse parágrafo próximo. E avançando para a doentinha, como quem desejasse desfazer a dolorosa impressão daquelas observações indelicadas, tomou-a nos braços, osculando-lhe o rosto infantil coberto de tons violáceos de mal disfarçadas feridas. Lívia, que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Flávia, recebeu a gentileza como bálsamo precioso para suas inquietações maternas. Quanto a Públio, amargamente surpreendido, considerou a necessidade de reaver a sua serenidade e energia máscula, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara, retomando a direção da palestra sob maneira comovido. Dá uma paradinha aí, Rosana. Eu fiquei um pouco perdida lá no início, porque o Pilatos estava convidando o Públio e a Lívia para se hospedarem na casa dele, né? Sim. E quem é que começou falando lá quando eu comecei a ler? Não, na realidade, o Públio Lentulus, sendo gentil, agradece a Pilatos pela noite pomposa que o fez relembrar as tradições, né? E aí o Pilatos aproveita a deixa para dizer que, olha, eu acho que vocês ficariam melhor instalados aqui, porque já que a minha esposa é parente próxima da esposa do vosso tio, não vejo por que vocês... esse foi o tio, então. Aqui você... Na realidade, o marido da Fúvia é tio do Públio. E a Fúvia é irmã da mulher de Pilatos, da Cláudia, que a gente vê desde o início que ela é bondosa, acolhedora, nobre, é um espírito nobre, vivendo ali no meio Esse era o tio, né, que estava falando. Foi o tio, então. Era um tio relativamente jovem, né? E a Fúvia, que é a mulher, que foi contra, né? Isso. E ela foi bem, aí no caso, né, bem como é que eu posso dizer, né, bem... grosseira, ela foi... ela foi aí bem... né, agressiva até, falando mal da menina na frente de todo mundo, né? E a Cláudia, que é a esposa do Pilatos, né? Que foi defender e ainda foi dar um beijo na menina para mostrar para todo mundo que ela não era, né? Não era perigo para ninguém. E aqui no final eu acho que ainda fala do Públio, né, que se controla para não reagir de maneira agressiva também. E aí eu não li o que ele falou, né? Ele vai falar agora. O que a gente tem que ver é o seguinte: todos os sintomas da menina eram de lepra. Na realidade, ela está com um tipo de lepra. E aí, naquela época, os familiares se desfaziam das pessoas, porque a doença... Nem todas as lepras são contagiosas, mas a maioria sim. E aí as pessoas eram encaminhadas, a gente sabe, para o Vale dos Imundos. Então, a Fúvia dali deixa claro que, olha, eu não estou à vontade com essa menina na minha casa. Essa menina é motivo de preocupação. Aí a gente não pode nem se escandalizar demais, porque a gente acabou de passar por uma Covid que as pessoas tinham um receio enorme de chegar perto de um familiar que estivesse comprometido. Então, por aí a gente pode ver, e a Covid não chega nem aos pés do que pode ser uma lepra numa época em que não tinha nenhum tratamento. Eu já acho até estranho
a menina está frequentando a casa das pessoas, né? Porque naquela época eles tinham pavor dessa doença e as pessoas eram isoladas. Mas olha só, lá atrás foi dito o seguinte: a Lívia fez questão de levar a menina como escudo para que, diante assim, dessa dedicação maternal, o Pilatos tivesse um comportamento mais digno, menos agressivo. Ela levou a menina como propositalmente uma maneira de Não, mas se proteger. Né? Eu digo até Era a para própria... evitar o assédio, né? É. Ela levou a digo- menina para evitar o assédio. mas até a própria família e tudo, né? Ela está em contato direto com a família, né? Naquela época eles tinham pavor. Eu estou achando até contato com muitas pessoas, né? Que ela está tendo aqui, a menina. Sim, mas a gente vê no início que a Lívia faz questão, ela diz quanto ela vem sofrendo, porque ela cuida da menina mais particularmente. Quando Calpurnia vai com os 2 filhos lá visitá-la e ficam brincando com a menina, ela fica receosa e a Calpurnia diz: não, nós não temos esse tipo de receio, não vemos por quê. Então, a gente vê que isso é do ser humano e vai ter aqueles que sempre vão ter essa convicção de que, olha, embora eles não tivessem todo o conhecimento que hoje já está ao nosso dispor, na realidade de que não há doenças, há doentes, e que a gente só contrai aquilo que está dentro, digamos assim, da nossa linha de ação contrair, quer dizer, daquilo que a gente atrai de verdade, mas eles naquela época não tinham esse conhecimento. Mas já é da pessoa essa coragem. Fala, eu não sei também, eu não sei se o que eu vou falar não procede, mas eu não sei até que ponto as pessoas de uma classe social mais, assim, né, mais elevada, né, como eles, não sei se teria essa coisa de abandonar e jogar, sabe? Essa coisa, eu acho que de jogar a própria sorte, deixar, eu acho que seria mesmo para aqueles desvalidos, aqueles escravos, as pessoas mais... E essas pessoas mais abastadas provavelmente seriam tratados pelos próprios escravos, porque, como eles mesmos diziam, o contágio, né, não sei, né, teria havido através de um escravo. Então, acho que talvez as pessoas assim mais ricas, né, com mais recursos, talvez não abandonar, não sei, essa aqui é uma opinião minha, tá? Talvez não abandonassem e deixassem assim, nas chácaras, né, existem escravos para cuidar, existem, né, e os próprios pais mais dedicados e cuidam, não sei se sofreriam também o abandono total, mas, entendeu? Florinha, Humberto de Campos, ele faz algumas abordagens mostrando que as pessoas, mesmo as pessoas ricas, se desfaziam. Você tem acho, não sei se é Ben-Hur, que ele fala da tribo de Judá, aquela coisa toda, que ele tem um contato com Jesus. Ali é mostrado quando a mãe e a irmã, elas são levadas para o vale, quer dizer, quer dizer, ele nem sabe que a mãe está lá no vale, mas ela mesma até vai e decide ir. Então, mesmo pessoas assim mais De abastadas repente, nos casos mais extremos, mais dolorosos, eram né? levadas como Porque se fosse hoje saúde a pública, dilaceração né? é muito grande, né? Eram levadas, sim, tá? Mas aí a gente hoje sabe que há tipos de lepra que não são contagiosos e também aquela tal história, você estar nessa linha de ação. E essa coragem, né, digamos assim, que é do ser humano. Aquela pessoa que mal está convivendo com alguém com algum problema, que daqui a pouco ela está sentindo todos os sintomas daquela pessoa. Eu conheço algumas pessoas assim, convivem um pouquinho com alguém que está com determinado problema e a pessoa tem isso e aquilo,
Gente, daqui a pouco a pessoa está dizendo que está sentindo isso, está sentindo isso, está sentindo aquilo, né? E eu conheço pessoas que pararam de frequentar o Curupaiti porque começavam a sentir tudo, qualquer coisa ela começava a ver as manchas avermelhadas aparecerem, tudo mais, ararã, e aí parou de frequentar na época. E outros que frequentavam e tinham contato com os enfermos, né? A Ana e o seu Antônio foram daqueles que frequentaram muitos anos mesmo, né? E tinham contato com os enfermos e não sentiam nada, mas tem aquelas que iam e depois já começavam a dizer que estava aparecendo umas manchas vermelhas, apareceu isso, e a pessoa não conseguia prosseguir. Então, eu acho que é bom a gente, nesse ponto, eu acho que é bom que a gente lembre do que os espíritos dizem, Emmanuel, André Luiz, eles são categóricos, não há doenças, há doentes. Há doentes. Então, aí a gente viu isso agora com a Covid. Porque pessoa com obesidade, pessoa assim, pessoa com comorbidades, etc. e tal, é muito perigoso. A gente aqui no meu condomínio mesmo, casal, a esposa cardíaca, tem cuidadora, mal consegue andar, é toda cheia de problemas. O marido saudável, delegado aí, saudável, nada, né? Gente, os dois pegaram. Ela não foi nem para o hospital, passou isso, foi na fase aguda. Passou muito bem. Ele ficou péssimo, perdeu 9 quilos, ficou internado não sei quantos dias. E aí você vê o que tornou eles aparentemente mais saudável, mais vulnerável, e ela, cheia de problemas, passou pela enfermidade com maior tranquilidade, sem precisar sair de casa. Então, a gente tem que começar a refletir sobre essas coisas, porque senão você fica preso com medo de tudo, né? Medo de tudo. Então, alguma colocação a mais, Rosana? Ou alguém gostaria de colocar mais alguma coisa aí? Senão a gente prossegue. Glorinha, quer começar a ler um pouco? Não é verdade, né? Que vai pegar, né? Peraí. É que eu precisei. Tá. É verdade, amigos. A saúde da minha pobre Flávia representa o objeto primordial da nossa longa viagem até aqui. Resolvidos os problemas do Estado que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias que examino a possibilidade de me localizar em qualquer região do interior, de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro. Pois bem, replicou Pilatos com segurança. Em assuntos de clima, sou aqui um homem entendido. Há 6 anos que me encontro nestas paragens em função do cargo e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas, tendo motivos para afiançar que a Galileia está em primeiro plano. Sempre que posso repousar dos labores intensos que aqui me prendem, busco imediatamente a nossa vila dos arredores de Nazaré, para gozar a serenidade da paisagem e as brisas deliciosas de seu lago imenso. Concordo em que a distância é muito longa, mas a verdade é que, se permanecesse nas cercanias da cidade, nas minhas estações de repouso, perderia o tempo atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo, sempre a braços com inumeráveis pendências. Ainda agora, Sulpício terá de partir a fim de superintender alguns trabalhos de reparação da nossa residência, pois tencionamos seguir para ali, dentro de pouco tempo, a refazer as energias esgotadas na luta cotidiana. Já que a minha hospedagem não vos será necessária em Jerusalém, quem sabe teremos o prazer de hospedar-vos mais tarde na vila a que me refiro. Nobre amigo, exclamou o senador agradecido, devo poupar-vos tanto trabalho, mas ficar-vos-ei imensamente grato
se o vosso amigo Sulpício providenciar em Nazaré a aquisição de uma casa confortável e simples, que me sirva, reformando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares, e onde possamos residir despreocupadamente por alguns meses, com o máximo prazer. Vamos dar uma paradinha, Glória? Vamos. Bom, então, e aí a gente vai, né, vai seguindo aqui no romance e a gente vai vendo que as coisas, né, o acaso não existe mesmo, né? Mais uma vez, né, alguém vai dar uma sugestão, vai direcionar o Públio, enfim, vai sugerir que ele vá para Galiléia, vai descrever, né, tudo que lá ele vai poder desfrutar, coisa e tal, e ele acaba aceitando a sugestão, né, e aceitando ficar engraçado, que aqui ele já não faz, quando é a questão assim da filha, né, não tem a ver com o cargo, ele aceita, né, olha, uma casa confortável e simples, que me sirva, reformando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares, e onde possamos residir despreocupadamente por alguns meses. Então, ele aceita qualquer não, mas aceita que seja uma casa, ainda que singela, mas que seja adaptada, né, aos seus hábitos, a tudo isso, vendo o conforto da filha, né, o atendimento ao conforto da filha. E o que eu vejo aqui, principalmente, é isso, né, que, mais uma vez, ele vai ser sugestionado a se dirigir, né, para aquele local, né, para aquela província, né, e é isso, eu vejo isso aí. Eu, assim, marquei aqui também da questão de Pilatos. Primeiro, quando ele diz que ele precisa ir para lá para se refazer dos labores intensos. Na realidade, ele tinha uma vida extremamente de dissipação, né? Uma vida que realmente não era propriamente o trabalho que os esgotava, mas eu acho que o tipo de vida que eles levavam é que os exauria em termos de energéticos, em termos assim de vitalidade. Mas aqui ele vai dizer uma outra colocação, quando ele diz assim, nas minhas estações de repouso, perderia o tempo se ele ficasse próximo a Jerusalém, ao templo, atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo, sempre abraços com inumeráveis pendências. Aí aqui a gente vê a natureza dos judeus. Eles eram extremamente polêmicos, extremamente discutidores, eles estavam sempre, quer dizer, apesar deles terem esse Deus único, apesar deles trazerem todos já conceitos, eles traziam dentro das tradições deles conceitos de amor e de perdão, mas, na realidade, na vida deles, eles eram extremamente polêmicos, extremamente discutidores, aquele orgulho como é que eu vou dizer assim, da oratória que a gente vê em Paulo no início, de quem fala melhor, de quem vence um duelo de falas. Isso era. E aí, quando chegava aos extremos, entrava Pilatos para fazer essa intervenção. Então, ele diz, não, tem que ficar longe deles, porque senão eu não tenho sossego. Então, aqui a gente vai percebendo esse perfil dos judeus e da intervenção dos romanos e tudo mais, né? A gente vai vendo aqui também. E a Galileia como um local, assim, realmente pitoresco pela simplicidade. A gente não pode esquecer que era um local de cultivadores, né, de hortaliças e de pescadores.
Então, pessoas sem cultura, pessoas mais tinham a beleza, a brisa, a gente fica imaginando isso tudo, né? Babi, quer ler um pouquinho? Não? Quem não leu ainda? Ana, lê um pouquinho, por favor. Muito bem, atalhava Cláudia com bondade, enquanto Silvia mal dissimulava o venenoso despeito. Ficarei incumbida de adaptar a nossa boa Lívia à vida campestre, onde a gente se sente tão bem em contato direto com a natureza. Desde que se não transformem em judias, disse o senador, bem-humorado, enquanto todos sorriam alegremente. Neste Comenos, ouvindo sobre os detalhes dos serviços que lhe conferiam confiados em dias próximos, Suplício Traquínios, homem da confiança do governador, sentiu-se com a liberdade de interferir no assunto, exclamando com surpresa para quantos o ouviam. E por falar de Nazaré, já ouviste falar do seu profeta? Sim, continuou. Nazaré possui agora um profeta que vem realizando grandes coisas. Que é isso, Suplício? Sulpício. Que é isso, Sulpício? Perguntou Pilatos, ironicamente. Pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas do templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu e cada qual é dono de uma nova revelação. Mas esse senhor é bem diferente. Estarás acaso convertido a uma nova fé? De modo algum, mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas. Mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço quando passava há alguns dias por Cafarnaum. Ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra em êxtase de admiração comovida. Eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvi-lo. Pode parar, Ana. Pode comentar. Repita, eu deixo que você comente, tá? Esse Suplício já tinha visto, né? O Nazareno já ficou impressionado. E ali as multidões já em volta do Nazareno. Isso já lhe trazia assim uma visão bem diferente do que era aquele profeta chegando para o povo, né? Então, a gente vai ver, como a Glória falou, o acaso não existe. E aí a gente vai ver que eles estão ali, a preocupação deles é a cura da Flávia, e mal acontece, o Sulpício vai falar desse profeta novo. E é interessante a argumentação de Pilatos, porque ele vai dizer assim, que isso, Sulpício? Com ironia, pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados do céu, cada qual é dono de uma nova revelação. Eu até estava, antes de começar, falando com a Verônica, com a minha irmã, que eu tentei até resgatar, porque foi assim a primeira palestra que eu ouvi do Jorge Elahá.
foi na época que a gente estava estudando Paulo e Estevão. E é uma palestra que, na época, eu coloquei até para o grupo, mas eu não sei o título, em que ele vai falar da espera do Messias e da tradição dos profetas ao longo de séculos, quer dizer, vem vários, né, todos falando da vinda desse profeta. E vários que vêm, eles vêm e vão falando, Isaías é o que mais fala, mas antes deles outros falam, depois dele também tem um outro que fala, e aí ele diz que depois, aí ele dá o nome do profeta, o mundo espiritual se cala, não vem mais nenhum aviso com relação à vinda do Messias. Mas como a história deles é passada de geração em geração, os pais educavam os filhos através dessa tradição oral, falando dessa vinda desse Messias, e Isaías, a gente vai ver isso também em Paulo e Estevão, quando Estevão diz que Isaías é o profeta preferido. Os textos de Isaías são os preferidos para ele, porque ele sonhava com essa vinda desse Messias. E aí tanto que eles ficavam esperando com ansiedade. E aí o que acontecia? Como acontece hoje? As pessoas que se achavam com algum dom a mais, que se achavam com se atribuíam essa condição messiânica, digamos assim. Então, havia entre eles uma infinidade de disputas com relação a esse Messias. E a gente sabe que até hoje eles não aceitaram o Cristo como Messias. Um ou outro pode ter se convertido, mas o clã judaico, ele não, tanto que eles continuam com a contagem do tempo, continuam aguardando esse Messias. Então, não o reconheceram. E aí ele vai falar, então ele vai dizer aqui que, olha, então você não sabe que lá todo dia aparece um Messias novo, todo dia aparece alguém que aí depois vem que não é, e aí tem essas questões, essas polêmicas, esses debates contínuos. E aí ele, que era uma pessoa prática, a gente vai ver pelo desenrolar, que era uma pessoa de uma conduta não das mais dignas e tudo mais, ele se sente atraído por esse Messias, ele mesmo se sente atraído para ouvi-lo. E fica ali, fica admirado, e mesmo assim ele reconhece que esse homem é diferente. E ele vai fazer a narrativa agora. Mas aí a gente fica vendo o magnetismo desse Cristo atraindo as pessoas para ele, as pessoas convergiam para ele. E mesmo aquelas que não estavam prontas para colher aquela semente e fazê-la germinar, deixaram essa semente no coração adormecida, para que germine um dado momento, porque o espírito, a gente sabe que nós não temos, a morte não existe, as nossas experiências estão todas arquivadas, devidamente resguardadas, e elas virão à tona no momento preciso e necessário. Então, essas sementes que o Cristo lançou, mesmo aquelas que não germinaram naquele momento, elas germinarão ou germinaram tempos depois, né? E aí ele vai dizer que considerável multidão lhe ouvia a palavra em êxtase de admiração e comoção, ou seja, a comoção. Imagina estar próximo da aura desse Cristo, gente. Ele devia irradiar a quilômetros de distância, aquela aura, aquele magnetismo, não é? Ele não sabia nem o que o atraía. De um não sei o quê. Esse não sei o quê era esse halo divino que penetrava e acordava as consciências das criaturas. E aí ele diz, eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvir. E aí a gente vai ver o relato do Tarquínio, do Sulpício. E aí a gente vai ver que mesmo ele não sendo alguém crédulo, alguém que acredita, ele está ainda impregnado
dessa aura que o Cristo deixou nele, e o relato dele, embora ele não seja uma pessoa com esses valores apurados, ele, quando fala da cena, ele traz parte desse magnetismo para aquele auditório, ele traz isso. E a gente vê que isso acontece com a gente, quando a gente vai fazer um relato de algo que nos comove de verdade, e a gente ainda vem com aquela comoção, somos capazes de contagiar o outro, porque aquele relato expressa a verdade. Então, a gente ainda tem aqui alguns minutinhos. Eu vou pedir para a Verônica ler um pedacinho desse trecho. De sua personalidade extraordinária de beleza simples, vinha um não sei quê, dominando a turba que se inquietava, de leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. E de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura se cansava à leveza dos seus traços delicados. Sua palavra era como cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos os escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes em Sebaste, asseverando que acima de César está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como irmãos bem-amados, filho deste Pai de misericórdia e justiça, que nós não conhecemos. Quer dar uma parada, Verônica? Isso aí é para falar a tarde toda, esse parágrafo aí. Realmente, ele, apesar de não ser ainda, né, uma pessoa elevada, ele se deixa ainda se impregnar com aquelas vibrações do Cristo, e ele ainda está contagiado, ainda acredito que um pouco ainda ensimesmado, quando ele começa a narrar tanto as características físicas quanto as características espirituais do Cristo, né? Como ele coloca aqui, de sua personalidade extraordinária de beleza simples, via um não sei quê dominando a turba que se aquietava, um não sei quê. Ele não sabia explicar como que ele conseguia aquietar toda aquela multidão fazia silêncio e ficava como se hipnotizada ali com a narrativa do Cristo. E começa a narrar, né, narrando ali as características físicas, demonstrando que realmente Jesus devia ser muito bonito, muito bonito. Faz ressalta que a túnica de uma brancura, embora descalço e pobre, a túnica era completamente branca, né? Limpa, ainda mais naquela paisagem ali, né? Árida. Na Galileia não era nem tão muito árida, não, né? Mas ainda assim andava descalço, né? Era longa. E ele fica impressionado realmente com a fala do mestre, né? Que eu acho que é o mais. E ressalta também das afirmativas amargas que Jesus fazia a respeito das obras de César, né? Como ele coloca aqui, das obras monumentais de Herodes em Sebaste, asseverando que acima de César, que para eles ali era considerado como um Deus máximo, né? Providência, existia um Deus todo-poderoso que era providência para todos os desesperados e aflitos. E ele vem falar aqui, que até então era novidade, né?
desse Deus de humildade e amor, né? O Deus que não era aquele Deus guerreiro, aquele Deus que exterminava os seus inimigos, e que todos eram irmãos, filhos deste Pai de misericórdia e justiça que nós não conhecemos, né? Era uma doutrina absolutamente inovadora que colocava todos, patrícios, não patrícios, plebeus ali, pessoas simples, escravos, em pé de igualdade, né? Que Deus ali era um Deus de justiça e de amor, de modo que concederia a cada um deles de forma igual, né? Fala aí. Gente, olha, eu acho que isso daqui a gente, como você disse, vamos imaginar essa figura de beleza sobre-humana. Toda vez que eu vejo qualquer filme sobre a vida de Jesus, eu fico decepcionada, porque nenhum ator que eles coloquem, por mais bonito, falei, não, isso aí não tem nada a ver, esse rosto, essa expressão facial não tem nada a ver com a expressão do Cristo. Não há ator capaz para expressar o magnetismo, porque não era o que Jesus falava, né? Era o que ele irradiava. As palavras dele eram como ondas magnéticas que aqueciam o coração, que penetravam no íntimo de cada consciência. Então, cada criatura, ela iria captar aquilo que ela precisava mais, iria mexer com a ferida de cada um, mesmo muitas vezes eles não entendendo o significado do que ele dizia, mas eles captavam essa essência. Então, você fica imaginando aquelas pessoas, e aí a Verônica aqui lhe faz questão de ressalvar, e a gente vai ver que é uma figura em comum, dessa túnica de uma alvura que não havia lá. Os tecidos não eram brancos, eram crus, e eram empoeirados, os caminhos eram empoeirados, as pessoas passavam semanas sem trocar a roupa, a pessoa às vezes só tinha aquela túnica e a outra para ir para o templo, e era só quando podia trocar. Então, aquele homem era implacável. Por que ele não se sujava? Porque ele não tinha onde recair a cabeça, nem devia ter assim, guarda-roupa, hoje eu vou botar essa túnica. Não, era a mesma, mas a dele não se sujava. Não transpirava, não, né? E aí ele vai falando, gente, como disse a Verônica, imagina aquele homem de estatura mediana, que Emmanuel faz um retrato dele, né? Num outro. Aí ele vai dizer aqui, ó, seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. Então, imagina isso, que não era na fala de uma Lívia, era na fala de um Sulpício Tarquínios. Então, que era um homem prático, de conduta questionável. E mesmo assim, imagina essa impressão nele. Imagina numa outra pessoa. Aí ele vai dizer, de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Então, as pessoas, mesmo aqueles que não tinham ainda a capacidade, conseguiam perceber essa onda de compaixão. Não é essa compaixão que a gente fala, é aquela coisa sentida. A pessoa se sentia acolhida. Era aquele que ele está distante, mas está me abraçando. A pessoa se sentia envolvida. Aí ele vai dizer descalço e pobre. Aí aquilo que a Verônica já falou, notava-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura se casava à leveza dos seus traços delicados. Ele não tinha o perfil do judeu moreno, não tinha. Eu sei que a Rosana questiona isso,
mas ele não tinha, e eu fico com Emmanuel, com o relato de Emmanuel, tá? E Os judeus aí, são claros, ué. sim, tem muitos judeus claros mesmo. Mas eu digo dos nascidos lá naquela região, normalmente são os traços mais morenos. Olha, minha gente, vocês vão me perdoar, mas vamos repetir esse parágrafo, porque a gente não pode, se a gente repetisse várias vezes, a gente ainda não conseguiria, e quem sabe a gente não consegue vislumbrar essa figura do Nazareno, né? Quem sabe, né? Nas séries, realmente, os atores deixam muito a desejar em termos de beleza, né? Algumas imagens da internet a gente ainda consegue um pouco aproximar, né? Só aproximar. Mas Mas é realmente porque deixa a desejar. o rosto não era só o traço de beleza, é o que ele irradia. Então, se é uma pessoa, ele pode estar fazendo o papel de um santo, mas se é uma pessoa de comportamento vicioso, ela vai irradiar. O olhar dela vai ser um olhar embaçado, ela não vai, né, esse magnetismo. A gente está em busca do Cristo essência, não é? Vou pedir a Glorinha. Segundo vocês aí, cruzamos com Cristo. Segundo vocês aí. A Verônica me mandou a foto. Vocês querem que coloque a foto do... Coloca. Depois você põe na Babi. Depois você põe. Ah, no grupo, põe no É grupo. porque Tá. agora tem pouquinho tempo, a Glorinha vai cantar. Tá bom. Que tal Jesus e isso, né, Glória? Depois disso. Mas o Jesus é isso, o acorde que está aqui, Pepita, não dá para minha voz, não. Ah, então tá Está bom. muito alto e eu não acompanho, então faz vou qualquer tentar. outra. Vamos tentar. Vou tocar o Mestre se aproxima, que para mim também tem uma É mensagem lindo, bonita. é lindo, é lindo. O Mestre se aproxima em silêncio docemente, feliz e com amor, e me abraça ternamente. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente, em sua onipresença eu vivo livremente, no doce livre tom, a voz do Mestre ouvi, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor
não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Então, nesse momento, imaginemos que estamos à beira do lago de Genezaré, que correm as brisas do crepúsculo e que Jesus, essa figura radiosa, luminosa, divina, se aproxima e que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Vinde, vinde, porque eu vos aguardo há muito tempo. E espero que desejeis vir a mim. Percebei o quanto os valores do mundo são passageiros, o quanto as pompas e circunstâncias são efêmeras. E eu estou aqui, esperando. Vinde a mim. Vereis que os sacrifícios, que as dores que tereis de enfrentar são passageiras. E o que pode vir, o que elas podem trazer, é um bem incalculável. Se bem vividas e suportadas, se aprendermos a tirar os ensinamentos das experiências amargas que nos são necessárias. Querido Emmanuel, agradecemos por nos trazer a imagem de Jesus, tão amorosa, tão penetrante. Agradecemos por essas obras que sacodem a nossa alma e nos fazem lembrar quem somos. Somos filhos de Deus, teus irmãos inferiores, mas teus irmãos. E como irmão mais velho, nos amas. Como irmão mais velho, nos tutelas. Ó Senhor, ergue a tua mão e direciona para as nossas cabeças, para os nossos corações, para as nossas almas, às vezes atormentadas, confusas. Que ao contato da tua luz tenhamos claridade para ver com justeza, com propriedade, para ajoelhar os valores da ganga ilusória do mundo. Mestre querido, abençoa-nos a todos. Visita cada lar. Envolve a nossa irmãzinha Magali, que se encontra enferma. A nossa irmã Sandrinha, que por alguma razão não pôde comparecer. Laura, Lúcia, os nossos irmãos que hoje não estão conosco. Envolve a todos. Irmana-nos no teu amor. E fortalece-nos para que não nos desviemos do caminho que nos conduzirá a ti um dia.
todos os espíritos, Senhor, que vieram para assistir esse nosso pequeno encontro, que eles sejam igualmente envolvidos, amparados, fortalecidos, que eles se sintam amados, incondicionalmente amados por Ti. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, hoje e sempre. Obrigada por essa oportunidade, pelos amigos que nos trazes, pelo amor com que nos aproximas em torno de Ti, do Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.